orar também pelos cultos presenciais. A previsão é 9/8. Acho que já entramos, tá? Pode soltar. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável. Bom dia, irmãzinha. Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu ó aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Bom dia, meus amados irmãos. Vamos ouvir mais um hino enquanto a gente aguarda os irmãos entrarem na transmissão. Vocês têm tempo também para compartilhar o link dessa transmissão com seus parentes, com seus amigos, com outros irmãos da igreja. Então pode convidar aí, enquanto isso a gente vai ouvindo alguns hinos aí, amém? Bom dia a todos, tá? Se das vidas vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizas de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina. Uma, dizas de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidará, e em canções alegres os dias passará. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizas de uma vez,
hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizeste uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Bom dia, meus irmãos. Que bom nós estamos nessa transmissão, nessa manhã, para mais um estudo da Palavra de Deus. Fico alegre, eu vi a presença aí do meu pai. Nós temos orado por ele. Nós temos lembrado, né, de outras pessoas também. Eu gostaria então de abrir o nosso estudo hoje, relembrando alguns pedidos de oração da nossa igreja, relembrando também algumas questões que nós precisamos informar. Nós vamos informar agora pela manhã, vamos informar à noite também no nosso culto lá no templo. Mas eu gostaria de lembrar então os pedidos de oração. Pedidos de oração pela dona Odila, vó da nossa querida irmã Ana Marvila. Estamos em oração por ela. Irmã Ana Marvila pode informar que a Igreja Batista em Paulo está orando. Nós oramos aqui em casa também por ela. Pela dona Maria, mãe do nosso querido irmão Francisco, nosso segundo vice-presidente, estamos em oração também. Irmão Francisco, nos informe qualquer necessidade, nos informe como está o estado de saúde dela também. Eu gostaria de lembrar também que a gente sempre tem orado, né, pelas nossas irmãs mais idosas, que necessitam de um cuidado um pouco mais específico, a irmã Lourdes Campos, a irmã Lice Paiva, a irmã Maria Bretas, a irmã Luzia, a irmã Maria dos Anjos e também a nossa querida irmã Maria Soares. Tá certo? Então a gente precisa orar pelas nossas irmãs idosas. Gostaria de lembrar também, o pastor Felipe hoje estará falando pela manhã na Igreja Batista Esperança, lá em Valadares. Ele falou comigo hoje pela manhã, pediu oração, que a nossa igreja também esteja em incessante oração, para que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade, que aquele povo lá na Igreja Batista Esperança também seja edificado, como a Igreja Batista em Paú tem sido edificado pelas mensagens do pastor Felipe, que Deus possa usá-lo, possa capacitá-lo e que ele possa de fato ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus na ministração da palavra. Nós devemos orar também, porque hoje nós estamos retornando com a EBD dos jovens. Os jovens procuraram a orientadora procurou a vice-presidente nos acionou com o professor dos jovens também. E hoje, logo após a EBD unificada da Igreja Batista em Paú, estaremos retomando a EBD dos jovens com o nosso tema Cosmovisão. Ao final da transmissão eu vou disponibilizar o link do Google Meet. Então todos os irmãos que porventura quiserem ou tiverem curiosidade de saber o que os jovens estudam, tiverem curiosidade de saber o que significa cosmovisão e quais as implicações desse termo e dessa perspectiva na vida cristã, acessem. Tem sido bênção. Ano passado nós estudamos esse tema, nós começamos estudando esse ano de novo, nós interrompemos por conta da pandemia, mas agora nós estamos retomando. E nós devemos glorificar a Deus pela vida dos jovens que demonstraram interesse e a gente retoma isso. Também lembrar que nós estamos trabalhando, a diretoria da igreja, os homens da igreja, a equipe de patrimônio, o corpo diaconal, a liderança, a diretoria da igreja está trabalhando para a retomada dos cultos presenciais.
Planejamento, né, é que no segundo domingo de agosto a gente consiga efetivamente, né, organizar, né, durante esse tempo, para que no dia 9, então, de agosto, a gente retome esses cultos presenciais. A igreja precisa estar em oração nesse sentido, para que a equipe consiga organizar, preparar o templo, né, com todas as identificações, com todos os protocolos de segurança que nós precisamos para o bem da igreja e cumprindo também as recomendações legais para que a gente possa, de maneira livre, de maneira tranquila, prestar o nosso culto ali no nosso querido templo também, né, em comunhão com os irmãos, apesar das restrições, tá certo? Vamos orar então e pedir a Deus que Ele possa nos abençoar, que Ele possa cuidar desses pedidos que foram colocados. A Maria José, né, a irmã Maria José, ela pede oração pela amiga Tânia, né, que a mãe dela faleceu. Vamos orar também pelos enlutados, tá certo? Eu convido você então a curvar a sua cabeça. Vamos ter um minutinho de oração neste momento pelos pedidos que foram colocados. Santo Deus, eterno Pai, nós nos debruçamos diante do Teu trono de graça e colocamos, ó Deus, esses pedidos que foram lidos aqui, os pedidos que a Tua igreja tem feito. Ó Senhor, nós recorremos ao Senhor porque o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus sobre a morte, o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. E nós pedimos que o Senhor venha abençoar, Deus, as pessoas que estão enfermas, estão se recuperando de alguma enfermidade, que o Senhor possa ir com a sua mão de provisão, ó Deus, e restabelecer a saúde dessas pessoas, da Dona Odila e da Dona Maria principalmente. Esteja cuidando dessas senhoras que nós temos colocado, ó Deus, como pedido de oração junto à Tua igreja. Nós pedimos também, ó Deus, pelas irmãs idosas da igreja que necessitam de um cuidado maior, um cuidado mais específico. Esteja, ó Deus, fortalecendo essas irmãs que são tão queridas para nós, que elas possam se sentir acolhidas, que elas possam se sentir lembradas de que o povo de Deus não esqueceu delas também, como o Senhor jamais esquece dos seus filhos. E nós colocamos ela, ó Deus, a vida dessas irmãs no altar do Senhor, para que o Senhor possa abençoá-las também, para que elas possam se sentir lembradas e amadas pela igreja do Senhor. Nós colocamos também, ó Deus, a vida do pastor Felipe, que agora pela manhã vai estar pregando na Igreja Batista Esperança. Ó Deus, use o Teu servo com poder e graça, ó Deus. Ministra no coração daquela igreja. Ó Deus, que possa, de fato, o poder da palavra emanar naquela transmissão, naquele púlpito, ó Deus, para que o Teu povo seja edificado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoe a vida do pastor Felipe, que tem sido bênção na nossa igreja, tem sido bênção na minha vida e no meu ministério, ó Deus. Que o Senhor possa, de fato, fortalecê-lo. Abençoe também, ó Deus, os planejamentos que a Igreja Batista em Paú tem feito. Hoje nós vamos retomar a EBD dos jovens. Ó Deus, desperta a Tua juventude para uma santidade, que é o tema desse mês de agosto. Desperta a Tua juventude para o interesse na palavra, ó Deus. Que eles possam, de fato, buscar incessantemente a Tua presença. Ó Deus, abençoe também os planos que nós temos feito a respeito do retorno dos cultos presenciais. Abençoa a Tua liderança, abençoe os homens ali em Paú, Deus, a equipe de patrimônio, Deus, abençoe toda a diretoria da igreja, que possamos, ó Deus, entender, possamos ter coragem, possamos, de fato, conseguir organizar tudo para que a Tua igreja se sinta protegida, guardada, e que também possamos, ó Deus, mesmo que de forma restrita, ter os nossos momentos de comunhão no templo. Esse é o pedido, ó Deus, porque a Tua igreja tem sentido falta daquele momento de comunhão, tem sentido falta de se reunir no mesmo lugar. Que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido. Abençoe também o estudo dessa manhã, ó Deus. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, hoje nós vamos estudar sobre as Escrituras e a alegria. E abrindo, eu gostaria de ler um pequeno versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. É uma sequência de orientações que Paulo fala aos crentes lá em Tessalônica. E um desses versos que ele fala, né, sobre uma série de orientações, um versículo simples, pequenininho, que é o versículo 16 no capítulo 5, é: regozijai-vos sempre. Repita aí onde você estiver, né? Regozijai-vos sempre. Por que regozijai-vos sempre? Porque sempre nós devemos nos regozijar. Em outras palavras, sempre nós devemos nos alegrar. E sobre o tema, então, hoje, o que nós precisamos considerar e saber o que as Escrituras tratam.
sobre a alegria. Um primeiro aspecto, meus irmãos, é que todos buscam alegria. Todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas buscam alegria na vida delas, buscam satisfação. Só que quando você percebe que o mundo, as pessoas que estão escravas do mundo dos seus pecados, elas buscam satisfação, buscam alegria, elas nunca se satisfazem, porque elas não encontram a verdadeira alegria, porque elas estão distantes do Senhor. Elas voltam-se ao mundo, voltam-se àquelas questões mais próximas, tensionadas a buscar alegria. Mas é a providência de Deus, que nada pode tornar essas pessoas felizes. Elas não podem encontrar felicidade no dinheiro, elas não podem encontrar felicidade no status, elas não podem encontrar felicidade em sensações, em prazeres carnais. Nada pode oferecer prazer eterno, exceto a pessoa de Cristo, exceto na pessoa de Cristo. E essa aqui é a chave da alegria. Quando Paulo orienta os crentes em Tessalônica, regozijai-vos sempre, ele fala para um grupo de crentes, para um corpo de crentes. E nós sabemos que somente em Cristo nós temos a plena alegria. Tudo e todos têm o mesmo discurso, né? O que isso quer dizer? Todos tensionam, todos pretendem ser fonte de alegria. Todas as coisas, todos os prazeres, eles pretendem e eles têm o discurso de que você vai encontrar alegria neles. O dinheiro tem esse chamativo, o status tem esse chamativo, o poder tem esse chamativo, os prazeres carnais têm esses chamativos. A pessoa de Cristo e Cristo também tem esse discurso de que a alegria só é plena nele. A grande questão é de qual é o discurso que é verdadeiro. Todos falam que a alegria só pode ser encontrada em mim, certo? E aí eu gostaria de lembrar algo a vocês, que aconteceu lá no Éden, há muitos anos, quando Eva estava lá no jardim, e aí de repente a serpente chega e fala, por que você não come do fruto da árvore do bem e do mal, né, do conhecimento do bem e do mal que está no meio? Aí ela fala, porque o Senhor falou que eu não posso nem tocar. Aí a serpente fala, não, você não vai morrer. A Eva achava, né, se eu tocar eu vou morrer. Na verdade, se eu comer, eu vou morrer. E a serpente, ela muda o discurso e ela faz uma proposta. O que nós precisamos saber é que todas as pessoas, todas as coisas, elas têm uma proposta, um convite de que a alegria é encontrada nela, de forma que existem dois conselhos, né, que se apresentam a todas as pessoas. Um é o conselho da serpente, e a gente vê isso bem descrito lá no Éden. O outro é o conselho de Deus, é o conselho do alto, que a gente encontra de maneira descrita nas Escrituras, de maneira muito clara nas Escrituras. O mundo ele faz os seus convites, o mundo ele faz dá os seus conselhos. O que nós precisamos aprender a discernir como corpo de Cristo é olhar para as Escrituras e entender que os conselhos de Deus são conselhos mais altos, que os conselhos de Deus são perfeitos, e que, se não for o conselho de Deus a respeito da nossa alegria, é o conselho da serpente, é aquilo que chega no ouvido ali e tenta distorcer a verdade bíblica. No mundo, quando a gente vê sobre esses conselhos, né, sobre essa proposta de alegria que ele dá, que ele oferece, as pessoas geralmente elas se desapontam, as pessoas elas ficam desapontadas, as pessoas elas ficam frustradas e novamente elas retornam a esse ciclo vicioso, é um círculo de vício, porque elas procuram satisfação no dinheiro, mas o dinheiro não satisfaz, ele acaba, e elas procuram satisfação em mais dinheiro, elas procuram satisfação em poder, mas aquele poder ali chega a um ponto que não é suficiente, então elas querem mais poder, é um ciclo vicioso. Acontece que quando nós olhamos para o conselho de Deus a respeito disso, Jesus disse, por exemplo, naquele diálogo com a mulher samaritana naquele poço, ele fala assim, quem beber desta água voltará a ter sede. Olha que engraçado, ele aponta para aquela água, para uma água natural, e a gente tem essa analogia de pessoas que quando procuram as coisas num plano natural, num plano terreno, elas voltam a precisar, voltam a necessitar dessas coisas. Mas Cristo ele se apresenta como a água da vida, e ele diz que aquele que beber dessa água nunca mais voltará a ter sede.
nunca mais voltar a precisar novamente de outra porção. Essa é a verdade, esse é o conselho de Deus. Quando a gente olha por um lado e a gente sabe de pessoas que vivem em alegria porque encontram a sua fonte de alegria em Cristo, nós precisamos também lembrar que, por outro lado, existem pessoas, existem crentes que são, de fato, nascidos de novo, que estão na igreja, que pensam que alegrar-se é pecado. Por que essas pessoas pensam assim? Talvez você conheça alguém assim. Essas pessoas, elas parecem entender que as pessoas, né, os crentes, os pecadores, quando eles vão a Cristo, eles precisam parar de sorrir, eles precisam parar de brincar. Essas pessoas ficam carrancudas, essas pessoas ficam extremamente sérias, ficam extremamente bitoladas. E o que nós precisamos considerar a respeito disso? Que, por exemplo, a felicidade em um mundo de pecado, como o mundo em que vivemos, é quase um tipo de iniquidade. Essas pessoas pensam assim, que quando elas vão a Cristo, se elas se alegrarem, se elas sorrirem, se elas brincarem, é como se elas estivessem cometendo um pecado. Elas julgam ser uma presunção se alegrarem no conhecimento de que seus pecados foram perdoados. Vejam, as pessoas, elas têm a consciência e a convicção dos pecados, mas elas pensam que se elas se alegrarem porque os pecados foram perdoados, elas estão em iniquidade, estão em pecado. Então elas não podem sorrir, elas não podem se alegrar, porque elas precisam carregar o tempo inteiro essa culpa e a responsabilidade dos pecados. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, sobretudo aqui da Igreja Batista em Paú, que o entendimento sobre a justificação, que é o ato de Deus declarar, não tornar, mas declarar justo todo aquele que deposita fé para a salvação em Cristo Jesus, essa justificação, ela deve nos alegrar. Por quê? Porque ela provoca em nós o sentimento de uma dívida perdoada. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, sobre quando vocês tiveram algo perdoado de maneira unilateral, sem vocês fazerem nada, como que a gente se sente bem, um alívio. É da mesma forma, a justificação tem que produzir em nós a alegria de um presente muito precioso que nós recebemos. Essa deve ser a atitude do cristão quando ele olha para as Escrituras, de alegria de ter sido perdoado, da alegria de ter recebido o maior presente que alguém pode receber, que é a graça de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação. Ou seja, nós precisamos considerar isso e também disseminar que aquele que está em Cristo e pela orientação do que as Escrituras dizem, nós devemos nos alegrar sempre. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. Sem dúvida, nós precisamos lembrar que é seguro fazer aquilo que Deus nos ordena, ou seja, que sejamos alegres sempre. Olha, o Senhor nunca estabeleceu qualquer embargo contra a alegria. Jamais, pelo contrário, Ele orienta que nós devemos nos alegrar. E não existe qualquer preceito nas Escrituras que nos ordene: entristecei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, entristecei-vos. Pelo contrário, a orientação bíblica é uma exultação, é uma exortação em termos contrários, que é: exultai, ó justos no Senhor. Aos retos, fica bem louvá-lo. Exultai, ó justos no Senhor. Aos retos, fica bem louvá-lo. Salmo 33:1. É uma orientação bíblica a respeito daquilo que nós temos e devemos fazer. O Senhor também nos ordena que nós devemos comer e beber, ter amigos. Ele fala lá em Cantares: bebei fartamente, ó amados. O único pecado que alguém pode cometer contra o banquete que Deus disponibiliza para os seus filhos, com tantas bênçãos, nós ouvimos o hino agora, né? Quantas bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão. Se nós enumerarmos a quantidade de bênçãos que Deus tem feito derramar do céu sobre o seu povo, nós não conseguimos enumerar. E aí, o único pecado que o crente comete é a ingratidão. Contra o banquete do Senhor, o único pecado que um crente comete é ficar encostado num canto,
Você já viu essa expressão? A pessoa está numa festa muito boa, uma festa muito alegre, com amigos, com familiares, com música boa, com comidas e bebidas fartas, coisas boas, e a pessoa, ela fica amuada num canto. A orientação bíblica é que nós devemos nos alegrar, nós devemos festejar, porque todas as bênçãos, tudo isso tem a ver com a providência de Deus cuidando do seu povo. Isso é interessante, fica bem adorar a Deus, fica bem nós nos debruçarmos sobre as Escrituras e nos alegrarmos pelos benefícios que Deus tem nos feito. Então, meus irmãos, são 7 aspectos que nós devemos e precisamos tratar sobre as Escrituras e a alegria. O primeiro ponto é que obtemos proveito verdadeiro da palavra quando percebemos que a alegria é um dever. Percebam, a alegria, pela orientação bíblica, é um dever do crente. Crente não anda cabisbaixo, crente não anda triste. E a gente vai perceber que isso não é uma contradição quando a gente está em sofrimento, quando a gente talvez entre na tristeza, porque a gente vai perceber que Paulo fala que ainda entristecidos, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos exultar. E não há uma contradição. Paulo fala lá em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós devemos nos alegrar porque a felicidade é um dever do crente. Aquele que tem os seus pecados perdoados, aquele que tem plena certeza de uma vida eterna, aquele que tem a bênção da comunhão dos santos, da comunhão dos irmãos, de poder adorar a Deus dominicalmente, prestar o seu culto, de poder desenvolver os seus dons junto ao corpo de Cristo, de poder anunciar da graça redentora de Jesus às pessoas que estão à sua volta. São pessoas que vivem num aspecto de felicidade, e isso deve ser vivido e é um dever. Veja, não é pensar em alegria carnal, ou se tem a alegria a partir de fatores carnais, porque isso não é alegria. A gente não está falando de coisas que nos satisfazem momentaneamente ou de uma satisfação plena. Mas a orientação bíblica é para nós nos alegrarmos sempre. E para nós nos alegrarmos sempre, eu quero que vocês guardem isso, porque a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Para nós nos alegrarmos sempre, a nossa alegria precisa estar firmada em algo que é sempre. A nossa alegria precisa estar firmada em algo que é eterno. Para nós nos alegrarmos sempre, a fonte da nossa alegria, ou a base aonde nós fundamentamos a nossa alegria, ela precisa ser eterna. Ela precisa ser eterna, Sueli. A Sueli está acompanhando aqui do lado. Ou seja, a alegria é um dever do cristão, porque a vida dele, lembra lá daquela história da alegoria do homem que constrói a casa sobre a rocha? Subiram as águas dos rios, vieram os ventos e a chuva, e a casa não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. Jesus disse, né? Este homem é aquele que ouve a minha palavra, é aquele que obedece aos meus ensinamentos. Aquele que ouve a Cristo, aquele que deposita fé para a salvação em Cristo Jesus e tem em Cristo o seu único tesouro, é a pessoa que radica a sua alegria em Jesus. Então não importa se você está sozinho nesse tempo de pandemia, não importa se as coisas estão indo na contramão, às vezes são as frustrações, as terríveis responsabilidades e peso das coisas que estão acontecendo. Em Cristo nós temos o verdadeiro segredo da alegria. E é isso que choca o mundo, porque quando as coisas estão todas contrárias, nós ainda conseguimos nos alegrar, nós ainda conseguimos sorrir, porque nós sabemos que tudo isso passa, mas as palavras de Deus, elas não passam. Talvez, meus irmãos, alguém pode dizer que as minhas emoções de alegria, de tristeza não estão sob o meu controle. Veja que perigoso é isso. As pessoas falam assim, não, mas a gente tem que viver aquilo que a gente sente. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que sentimos. E as pessoas podem falar, olha, tristeza, alegria não estão sob o meu controle. Eu não posso evitar ficar triste ou alegre. Como as circunstâncias vão se posicionar? Veja, a pessoa pode falar, não posso evitar ficar triste diante de pensamentos entristecedores.
Mas olha, meus irmãos, nós podemos nos recusar a permitir que a nossa mente se demore nesses pensamentos. A Bíblia nos orienta, ela nos dá meios, ela estabelece disciplinas espirituais, porque nós podemos derramar, quando a tristeza invade o nosso coração, nós podemos nos derramar o nosso coração na presença do Senhor, derramar o nosso coração no altar do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não recusa o coração contrito, o coração quebrantado, Ele não recusa, Ele não rejeita. Nós devemos, no momento de tristeza, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso fardo, pedindo alívio, porque é isso que as Escrituras orientam. Então, quando nós estamos enlutados, nós procuramos a satisfação em Cristo, porque o nosso coração está dolorido quando nós perdemos um amigo, quando nós estamos passando por uma enfermidade, preocupados com alguém, nós lançamos sobre Ele, e a nossa alegria, ela é restituída, a nossa alegria, ela cresce, ela aflora na nossa vida, de forma que nem nós sabemos explicar, porque é algo que vem do alto, é algo que vem de maneira muito potente. Por isso que nós precisamos meditar nos atributos de Deus, meditar nas perfeições de Cristo, o homem de dores, o homem que fala que nós podemos nos alegrar nele. Veja, não se regozijar ou não se alegrar no Senhor não é uma situação, não é uma condição. A pessoa que se recusa, a pessoa que não se alegra, ela está pecando. E todo pecado precisa ser confessado e precisa ser deixado para lá, precisa ser abandonado. Meus irmãos, a exortação é uma exortação curiosa nessa manhã, porque é um convite, é uma determinação do seu mestre, do Senhor Jesus, para que você se alegre nele, ou seja, deixe a tristeza, confesse o pecado dessa falta de alegria, abandone esse pecado e se regozije no Senhor, porque Ele é a fonte suprema da nossa alegria. Um segundo aspecto, meu irmão, é que nós obtemos proveito genuíno da palavra quando aprendemos o segredo da verdadeira alegria. Qual é o segredo da verdadeira alegria? 1 João capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. As Escrituras são manancial de orientações a respeito da alegria em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Quando a nossa comunhão é superficial, de fato nós vivemos uma vida sem alegria. Nós somos chamados a escavar as Escrituras e procurar nas pedras as joias mais preciosas, porque quando nós alcançamos, o nosso coração exulta no Senhor por tão grandes bênçãos, por tão grande dádiva vinda do alto. Somente onde reina a fé e o amor consequente, um amor que vem do alto, o coração transborda de alegria. Eu lembro do irmão Jean Anderson pregando há uns domingos atrás. Ele pregou lá em Hebreus um texto que dizia assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Veja, se a nossa vida está radicada em Cristo, e Ele é eterno, e Ele é a fonte de alegria, a nossa alegria ela passa a ser perene. E o segredo da alegria está justamente nos alegrarmos em Jesus, nos alegrarmos quando radicados nele, nos alegrarmos quando a nossa vida está construída sobre a rocha, construída sobre Cristo. Abacuque, capítulo 3, versículo 16 e 17, a gente canta esse cântico geralmente na igreja, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A nossa alegria ela não pode ser ditada pelas circunstâncias, porque Deus é eterno. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós devemos nos alegrar nisso, porque todas as minhas fontes, todas as minhas alegrias estão em Ti, como diz o salmista. Terceiro aspecto, meus irmãos,
Nós obtemos o proveito genuíno da palavra quando ela nos ensina o grande valor da alegria. Nós obtemos o proveito genuíno das Escrituras quando nós entendemos que ela nos ensina o grande valor da alegria. Veja, a alegria, meus irmãos, é para a alma o que as asas são para um passarinho. A alegria é para a alma o que as asas são para um passarinho. Depois eu vou escrever isso e vou postar no grupo da igreja para você compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. As pessoas precisam entender que a verdadeira alegria só se encontra em Cristo. E que as pessoas procuram coisas que elas nunca vão se satisfazer. Então a alegria é para a alma o que as asas são para um passarinho. Ela nos capacita a subir bem acima das coisas deste mundo. Isso é destacado com clareza em Neemias 8:10, conforme o versículo que a irmãzinha postou agora. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Os dias de Neemias, marcaram um tempo pontual, específico. Veja, o povo de Deus tinha sido levado exilado para a Babilônia. O Senhor havia levantado um libertador, o Ciro da Pérsia. Então, o povo de Deus começa, de maneira gradativa, a retornar, então, para a edificação dos muros, a edificação da cidade. O povo estava retornando. E o que é interessante nós lembrarmos nesse contexto? Porque as pessoas elas estavam hesitantes, as pessoas elas estavam preocupadas, e era necessário esse retorno para que a adoração, o culto ao Senhor fosse estabelecido de maneira adequada. E as pessoas estavam hesitantes. E aí ele se volta para as pessoas e diz: olha, este dia, o dia do retorno, é um dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós não podemos olhar as circunstâncias. Às vezes a gente vê que a igreja talvez não esteja do jeito que a gente quer. Talvez o nosso trabalho não esteja do jeito que a gente quer. Talvez a nossa casa, as coisas que estão à nossa volta não estejam do jeito que a gente quer. Mas nós não devemos nos entristecer, mas entender que a alegria do Senhor é o que nos dá força. Por isso que nós devemos trabalhar e trabalhar. Veja que a confissão de pecado e a lamentação por ele tem o seu devido lugar. E nós devemos entender isso. Olha, quando Neemias estava trazendo o povo estava preocupado, estava triste, eles estavam atribulados. Como que nós vamos fazer? A Israel que tinha vivido dias de glória no tempo dos reis, com Davi, com Salomão, com Saul. Agora o povo estava cativo, estava retornando para reconstruir o seu lugar de morada, naquela região da Palestina. E aí as pessoas podem pensar, mas como que a gente faz em relação às circunstâncias que nos pegam? Veja, a confissão de pecado e a lamentação, ela tem um lugar. E a comunhão com Deus, ela não pode ser mantida sem esses elementos. É importante que nós consideremos isso. Nós não podemos ser também inconsequentes quando nós tratamos de alegria. Nós temos alegria no Senhor, mas nós devemos também lembrar que em dado momento, e no momento de adoração sobretudo, há um momento de confissão, um momento de lamento pelos pecados. Mas olha só, quando o verdadeiro arrependimento ele é exercido, e as coisas são corrigidas diante de Deus, nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é isso? Filipenses fala isso a respeito da gente se livrar esquecer das coisas que para trás ficam e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós só podemos avançar com alegria intensa quando o nosso coração está cheio de alegria. Nós só podemos seguir em frente quando o nosso coração é tomado pela verdadeira alegria. E a verdadeira alegria só vem do alto. O nosso trabalho, nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas atividades, tudo se torna mais fácil se a nossa alma estiver transbordante de alegria, se a nossa alma estiver descansando em Cristo, se o nosso coração estiver repleto de alegria. Meus irmãos, quando nós encontramos a chave da verdadeira alegria, o segredo da verdadeira alegria, que é Jesus, o nosso trabalho ele se torna mais fácil, os nossos relacionamentos se tornam mais fáceis, a nossa vida se torna mais fácil, mais alegre. Isso tudo é muito bom. E aí eu convido vocês então a observarem o ponto 4 desse estudo.
que obtemos o benefício da palavra quando damos atenção à fonte de alegria. Ou seja, nós precisamos atentar para a fonte de alegria. O manancial da alegria é a fé. Paulo fala aos Romanos: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. O que traz a paz, o que traz essa alegria é quando nós entendemos Cristo, olhamos e observamos o Evangelho. E a síntese do Evangelho é uma coisa que a gente tem conversado no grupo dos pregadores de Paú, né? Eu, o irmão Geantos, pastor Felipe, e eu, o presidente do corpo diaconal, nosso querido irmão Juarez, que o Evangelho não é sobre o meu testemunho, o Evangelho não é sobre uma bênção específica, o Evangelho é sobre Cristo e sobre a vida e a pessoa de Cristo. O Evangelho é sobre nós entendermos que Deus encarnou, que Ele cresceu e viveu uma vida sem pecado, que Ele morreu uma morte expiatória, morreu uma morte substitutiva. Ele foi oferecido pela solução dos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele ascendeu ao céu, Ele subiu ao céu, e agora Ele está intercedendo por aqueles que são deles, Ele está intercedendo pela igreja dEle. Ele há de voltar para julgar os vivos e mortos e estabelecer eternamente um reino que nunca terá fim. Esse é o Evangelho. Essa é a alegria, essa é a segurança de que pode vir pandemia, pode vir governo, pode sair governo, pode vir crise de qualquer maneira, mas o reino do Senhor há de ser estabelecido e é um reino que vai durar eternamente. E somente Jesus há de se assentar nesse trono, há de ser o nosso rei. Há uma provisão admirável no Evangelho, meus irmãos, tanto no que exige de nós, como no que nos dá. Uma provisão que infunde no nosso coração, infunde no coração do crente, calma e tranquilidade. Veja, essa segurança que o Evangelho nos dá, quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho, entendemos a respeito do Evangelho, sobre a vida e a pessoa de Cristo, nos libera do medo da divindade. Pelo contrário, infunde temor no nosso coração, remove o medo, remove o terror da morte, o pânico da morte, porque nós temos segurança em Cristo. Nós temos segurança de que seremos ressuscitados no último dia. O Evangelho, ele infunde alegria, porque a alma do crente descansa em Deus. Veja, olha que citação interessante. Se há muito pouco calor em torno da ponta de um termômetro, não poderemos admirar que o mercúrio marque um grau tão baixo. Não tem aquele termômetro de mercúrio, quando a gente vai colocar lá debaixo do braço, para ver se a pessoa está com febre? Se você não colocar de maneira adequada, o mercúrio ele não vai alterar a sua gradação. Assim também, se há uma fé fraca, a alegria não pode ser intensa. Ou seja, o nosso coração precisa estar aquecido dos preceitos da palavra de Deus. O nosso coração precisa estar imerso na palavra de Deus. O nosso coração precisa estar carregando a palavra de Deus. Porque se assim for, a nossa vida vai transbordar de alegria. Porque essa é a promessa do Senhor. Ponto 5. Obtemos proveito genuíno da palavra quando temos cuidado de manter a nossa alegria. A alegria precisa ser mantida e ser manutenida, receber manutenção. A alegria do Espírito Santo é algo inteiramente diferente de leveza natural de espírito. O que isso quer dizer? Meus irmãos, tem dia que nós levantamos leves, tranquilos, está tudo certo, está tudo bem, está tudo de boa. Não é assim que os jovens dizem? Mas essa leveza de espírito não é, ou essa alegria de espírito, ela não é a alegria do Espírito Santo. Porque a alegria do Espírito Santo, ela não é conferida por causa da nossa sensação. Embora a consequência de estarmos baseados na palavra é que vamos sentir. Mas a alegria do Espírito Santo está radicada na palavra, e não em circunstâncias, e não em sentimentos ou sensações. Quem dá essa ordem de que nós devemos nos alegrar e regozijarmos sempre é aquele que nos sonda, é aquele que conhece o nosso interior, é aquele que conhece a nossa vida por inteiro, conhece totalmente cada um dos seus. Por isso que ele pode nos ordenar, nos alegrarmos. As dificuldades vêm? Elas vêm, né? De fato,
Olha só, não existe circunstância de prova ou de tentação que nos obrigue a interromper a nossa alegria, porque foi ordenado que nós devemos nos alegrar sempre. A alegria natural não leva em conta as dificuldades dessa vida terrena. Ela não resiste na presença das durezas da vida. Não pode sobreviver à perda de amigos ou saúde. A alegria, essa leveza de espírito, essa sensação, ela não sobrevive, porque se vier uma dificuldade, ela vai embora. No entanto, a alegria a qual nós somos exortados a ter, ela não se limita a qualquer circunstância ou tipo de temperamento. E ela não se altera de acordo com os nossos sentimentos ou com as circunstâncias que nos cercam. Entende que essa alegria, ela vem do alto, ela é exterior, ela infunde a nossa vida, ela entra na nossa vida e transborda. É interessante porque as pessoas estão com sobrecarga, muitas responsabilidades, os reveses, são os planos frustrados, a esperança arruinada, luto, morte, doença. Mas o segredo de que é entristecidos, mas sempre alegres. Paulo falando a 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. As dificuldades vêm, mas entristecidos, sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Quando Cristo ocupa a posição suprema em nosso coração, a alegria o domina. Quando Ele é o Senhor de cada desejo, a fonte de cada motivo, o dominador de cada palavra, de cada paixão, a alegria toma conta do nosso coração e o louvor floresce dos nossos lábios. Aquele que tem Cristo no coração, veja, a alegria o domina, mesmo no meio dos contratempos, mesmo no meio das circunstâncias. Item 6. Obtemos verdadeiro proveito da palavra quando somos assíduos em evitar os obstáculos que travam a alegria. Ora, meus irmãos, por que razão muitos crentes, eles gozam de pouca alegria ou eles não são alegres? Por que razão? A resposta é que muitas vezes nós permitimos deliberadamente a intervenção ou que coisas que atrapalham a comunhão com Deus entrem na nossa vida e a tornem mais fria e obscurecida. Muitas vezes nós não usamos os meios de graça, nós não usamos as orientações bíblicas para nós estabelecermos. E aí as circunstâncias vêm, as coisas acontecem e a nossa mente, a nossa alma fica entristecida, a nossa vista fica obscurecida. Quando nós buscamos satisfação em lugares diferentes do Senhor, dos seus preceitos. Por exemplo, Davi clama no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, 12. Davi caiu. Davi, ele desobedeceu os preceitos do Senhor. Ele afastou-se da comunhão com Deus. Ele não confessou o seu pecado imediatamente, inicialmente. E o pecado não confessado pesou sobre a consciência dele. A sua alma ficou entristecida. A sua mente ficou obscurecida. E aí então ele se volta ao Senhor e ele clama, restitui-me a alegria da tua salvação. Veja, o caminho estabelecido quando essas coisas, o pecado não confessado, as circunstâncias nos tomam, é que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar e nós precisamos depender totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Meus irmãos, o último ponto. Ponto 7. Nós obtemos benefício da palavra quando preservamos diligentemente o equilíbrio entre a tristeza e a alegria. O que isso quer dizer? Que nós devemos ser alegres em todo o tempo, alegres inclusive quando estamos entristecidos. Não é isso que Paulo fala aos Coríntios? Se a fé cristã se adapta admiravelmente bem à produção da alegria, ela também possui uma tendência e um desígnio quase idênticos para produzir tristeza. Mas a chave disso está no entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. O que isso quer dizer? Que a chave, o equilíbrio, está aqui. Se a fé lançar a sua luz sobre a nossa condição,
a nossa natureza, os nossos pecados, a tristeza será um dos efeitos disso. Se a fé lançar a sua luz sobre a nossa condição, a nossa natureza e os nossos pecados, a tristeza será um efeito disso. Veja, mas aí quando nós estivermos entristecidos, nós devemos nos lembrar também da alegria, porque Jesus levou sobre ele os nossos pecados. A alegria em Cristo, ela entende a vileza dos pecados, que matou Cristo na cruz, na sua morte propiciatória, na sua morte expiatória. Mas também a alegria entende o alívio desse fardo e culpa que o Salvador tomou sobre si. Tomou sobre si. Em outras palavras, meus irmãos, eu gostaria de lembrá-los uma história que acontecia lá no Antigo Testamento. No estabelecimento da Páscoa, quando o povo, a Páscoa foi inaugurada naquele evento da morte dos primogênitos, e aí houve uma ordem. E isso aponta diretamente para Cristo, o Cordeiro que é imolado, e a congregação, os filhos do Senhor se usufruem desse banquete, desse alimento que naquele episódio era um alimento físico, mas apontava para um alimento espiritual. O Cordeiro como a propiciação pelos nossos pecados. Aquilo dali era de uma alegria, de uma comunhão, de um regozijo eternos. Mas vocês se lembram como que esse Cordeiro ele deveria ser preparado? Alguém se lembra qual era o tempero desse Cordeiro que deveria ser preparado? Como que ele deveria ser preparado? Reflita aí um pouquinho. Veja, o estabelecimento da Páscoa que apontava para Cristo na nova aliança, e ali como uma situação de libertação, de salvação para o povo naquela circunstância. E a comunhão em volta desse cordeiro tinha uma forma de preparo. As pessoas tinham alegria porque elas obedeciam ao preceito, à provisão de Deus para aquela situação. Mas havia uma forma específica de preparo para o cordeiro. O cordeiro deveria ser preparado com ervas amargas. Por quê? Porque a provisão de Deus ela é doce. A provisão de Deus ela é maravilhosa, ela nos enche de alegria. Mas quando nós trazemos essa provisão à boca, esse amargor deve nos fazer lembrar daquilo que Cristo produziu na cruz, daquilo que Cristo conquistou na cruz, nos conquistou. Então a nossa vida é lembrarmos e nos assemelharmos a Cristo em nossas tristezas nesse aspecto, mas ao mesmo tempo nos alegrarmos no Deus da nossa salvação, exultarmos no Deus da nossa salvação, porque fica bem aos justos se alegrarem no Senhor. Em outras palavras, a recomendação do equilíbrio cristão da alegria é, ainda que entristecidos, mas sempre alegres. Meus irmãos, nós precisamos descansar nessa preciosidade, nessa joia que é a palavra de Deus, e andarmos alegres. E mesmo que em algumas circunstâncias nosso coração seja tomado por tristeza, que nós corramos ao trono da graça e nos derramemos na presença do Senhor, para que o nosso coração seja restituído, imerso em alegria, seja exultante em alegria. Que Deus possa te abençoar, que você possa refletir nessa mensagem. Lembrando que hoje, mais tarde, estaremos na Igreja Batista em Paú, ainda na transmissão pelo Facebook, mas estamos trabalhando para que em agosto retomemos os cultos presenciais, para que possamos ter um pouco mais de comunhão com os irmãos, uma comunhão mais próxima, mais perto ali, embora a gente não possa se abraçar e ainda se beijar, mas a gente vai poder ver o irmão, vai poder olhar para o irmão, e isso vai ser muito bom para a nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a liderança dessa igreja, que Deus abençoe cada membro, que o amor pela palavra, que o zelo pela palavra possa ser despertado em cada coração, que vocês possam olhar para a palavra e amar grandemente a riqueza das joias que o Senhor estabelece, e assim apontando para a glória de Cristo, apontando para a preciosidade que é Cristo Jesus. Isso é muito importante. Eu vou responder rapidamente aqui. A irmã Tânia está sugerindo um estudo sobre alma e espírito. Na verdade, é um estudo só sobre alma, nós somos dicotomistas. É corpo e espírito. Quando as escrituras falam a respeito de alma e espírito, na verdade faz uma expressão de
repetição para fundamentar. Não há os textos, depois eu explico com maior clareza, um estudo posterior fica bem, mas quando a gente fala sobre o aspecto de alma, né, daquilo que não é o físico, nós tratamos de uma integralidade, de uma totalidade que é inundada, né, e controlada por Deus. Mas fica bem a sugestão aí, vamos pensar em um dia de estudo sobre essas questões muito pontuais. Isso implica muito bem, implica de uma maneira muito objetiva a respeito da nossa dinâmica cristã. Vale a sugestão. Que Deus abençoe todos vocês, um ótimo domingo na presença do Senhor, e aguardo todos na transmissão mais tarde, na transmissão às 19 horas do nosso culto. E eu também vou colocar, né, no grupo da igreja o link da... Ela falou que teve certa confusão hoje. Eu vou colocar no grupo da igreja o link do Google Meet, né, para EBD dos jovens. Então, você fique à vontade, meu irmão, que quiser continuar nos estudos hoje. Eu estou saindo daqui, estou migrando para a sala do Google Meet para nós continuarmos no tema de cosmovisão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo na presença de Deus e aguardo vocês ou na transmissão da sala de jovens ou mais tarde às 19 horas no nosso culto. Que Deus abençoe e fiquem com Deus, meus irmãos.